que na verdade a gente fala que é como se fossem os nossos vários corpos que nos compõem. Esses são os 3 básicos, tá? Nos estudos mais detalhados, ainda falam de corpo astral, corpo mental, como se desmembrassem partes desse. Mas agora, inicialmente, a gente vai falar desses 3. Aí mais para frente, em outras aulas mais para frente, a gente pode também se aprofundar um pouquinho nisso, o que são essas várias camadas que nos pertencem, tá bom? Então, hoje a gente vai falar do espírito, perispírito e corpo físico. Bom, pode passar, Wagner. Wagner, você começou a gravar já? Sim. Então tá bom. Então vamos lá. O espírito. Então a gente vai começar por ele, né? Qual é a sua origem e a sua natureza. E aqui eu grifei algumas coisas, até, né, meio com aquele marca-texto, que são as palavras-chave com as quais a gente vai ter que começar a pensar e colocar o nosso foco, né? Então, espírito, primeiro que na própria bibliografia espírita, né, muitas vezes a gente vê a referência como alma. Só que a alma, a gente diz que é o espírito enquanto encarnado. Eu acho que isso eu falei na última aula, né? O espírito encarnado, ele é chamado de alma. E quando nós desencarnamos, somos só espíritos. Mas sempre há uma confusão por conta até do senso comum, né? Que a gente fala das almas penadas, né? A gente ouve muito nisso, porque a alma de fulano, a alma de ciclano. Então, são conceitos muito parecidos e que, na verdade, pensando no conceito mais profundo, é a mesma coisa. Então, assim, aqui diz, né, que são as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, despojados do seu envoltório corporal. Então, aqui já está falando até o contrário. A gente vai ver que tem muito conceito que uma hora fala que alma e espírito são coisas diferentes, outras falam que é a mesma coisa, mas o que é mais importante a gente saber de tudo isso é que todos nós somos espíritos, agora encarnados, e quando, né, desencarnamos, nos tornamos espíritos na erraticidade. Então, se a pessoa falar alma espírita, a gente já vai lembrar que é praticamente a mesma coisa. Então, a alma para o espiritismo é um ser imaterial e individual que em nós reside e sobrevive ao corpo. Então, pensando que ele não é matéria, apesar de ser feito também do fluido universal, mas ele não é matéria. Por quê? Porque a matéria a gente vai associar com o corpo físico, e que quando o nosso corpo para de funcionar, que a gente morre, né? Esse espírito, ele sobrevive a tudo isso. Individual, porque cada um tem o seu, assim como, enquanto encarnados, cada um é um indivíduo no seu corpo físico, também, enquanto desencarnados, cada um é individual no seu espírito. E aí fala que é o princípio inteligente do universo, segundo a questão 23 do Livro dos Espíritos, que abriga o pensamento, a vontade e o senso moral. Isso que eu acho que é o mais importante de tudo a gente guardar, que é nesse espírito, nesse princípio inteligente que nós guardamos, então, o nosso pensamento, a nossa vontade e o nosso senso moral. Então, pensando que o senso moral é tudo que a gente tem que desenvolver moralmente, né, então, quando a gente fala da nossa evolução enquanto espíritos, é porque a gente tem que desenvolver o nosso senso moral e a gente tem que desenvolver o nosso pensamento, que seria a área também intelectual, né? Então, o meu aprimoramento enquanto evolução cognitiva. E só que para esses dois acontecerem, eu preciso da minha vontade, que está associada principalmente à questão do livre-arbítrio. Então, de eu escolher, de eu desejar me desenvolver ou não, de eu desejar aprender ou não, de eu desejar, de eu querer superar as minhas dificuldades morais, por exemplo, meu egoísmo, a minha vaidade, ou meu orgulho, né? Então, tudo isso tem essa tríade que eu acho que a gente já falou também logo no comecinho, nas primeiras aulas, que é o mais importante para a gente ficar guardando também,
tá? Pode passar, Wagner, por favor. E aí temos ainda o perispírito, que fala que é um envoltório fluídico, leve, sem peso, que une o espírito e o corpo. Isso também está no livro dos Espíritos, lá na introdução. Então, fala resumidamente que nós somos uma tríade. E aí tem a imagem, mais ou menos, para tentar colocar de uma forma que a gente consiga entender. Então, diz que o espírito, ou a alma, ou o princípio inteligente, ele é como se fosse uma centelha, uma fagulha, como se fosse uma luz. O perispírito, ele já pode ver que ele nessa imagem, e essa é só uma ilustração, tá? Ele apresenta uma forma humana, né, próxima do ser humano encarnado, mas ao mesmo tempo também apresenta toda essa luz. E aí a gente vai entendendo o que é tudo isso. E o corpo físico, que é nós, tá? Aqui enquanto encarnados. Então aí fala que nós temos, enquanto encarnado, essas três coisas que, como eu disse, essenciais, que na verdade depois tem outros subdivisões. Então o corpo, que é a matéria que coloca o espírito em relação com o mundo exterior, e o perispírito, que é envoltório fluídico intermediário entre o espírito e o corpo. A grosso modo, a gente poderia dizer, quando fala desse envoltório fluídico intermediário, é justamente o que conecta. Então, por exemplo, o espírito, enquanto princípio inteligente, ele necessita se comunicar com, vamos pensar, com o nosso corpo físico, com o nosso cérebro, né, que é o que comanda o nosso corpo físico. Como que ele faz, né? Então, ele precisa desse perispírito, desse envoltório fluídico, que a gente fala que intermedia, como se fosse uma ponte, tanto de dentro para fora, quanto de fora para dentro. E quando eu falo de dentro para fora, não quer dizer que o nosso espírito exatamente está dentro da gente. Tem muita gente que associa, que o espírito fica no coração, que o espírito fica no cérebro, mas isso são conexões que a gente, para entender algo que a gente não vê, é como se a gente tivesse que construir essa imagem para que a gente se apropriasse dela. Então, isso, assim, a gente está usando palavras e formas de explicar para que a gente construa esse conceito na nossa cabeça, mas não que, de fato, a gente possa falar que esse espírito está em alguma parte específica do nosso corpo. Isso ainda nem foi comprovado, né? Onde que o espírito fica no nosso corpo? Qual é essa ligação? E o perispírito? O perispírito, na maioria das leituras e das imagens que são colocadas, é como se ele ficasse à volta do nosso corpo, né? Assim, ladeando, né, o nosso envoltório físico, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais da função de cada um. Então, Carla, só assim, a gente tem uma inteligência bem limitada para poder compreender isso, né? O que é perispírito, espírito. Então a gente tenta simbolizar graficamente da melhor forma possível, mas a gente tenta pegar referências do que a gente conhece, né? Que é filmes, computação gráfica em geral, que nem tá aí, assim, por exemplo, isso aí aparece no videogame, assim, quando você pega uns negócios lá e aparece essa centelha aí de luz aí quando. Então, tipo, eu É já uma vi isso. representação, São né? representações que a gente já vê em outros ambientes também, para tentar E que a entender, gente né? vai construindo, o homem, ele sempre trabalhou com representações mentais e com nomeação. Então, é o jeito que o nosso cérebro funciona. Desde sempre, o homem nomeou tudo, né? Então, montanha, rio, e aí foi construindo representações. Só que, ao que não é palpável, ao que não é visível, é como se a gente tivesse que transformar isso em matéria na nossa cabeça, numa representação, numa imagem, para que a gente pudesse entender. Então, realmente, é o que o Wagner falou. Isso são representações para que a gente possa começar a entender a relação entre essas nossas camadas que nos compõem, tá bom? E aí tem essa outra imagem, né, que foi tirado aí do Espiritismo Luz e Vida. O que acreditamos ser
então o que a gente vê, o nosso corpo físico, mas o que realmente somos. E de verdade, a gente não tem noção da capacidade que nós temos, né? Dessa capacidade de, através dos momentos de sono, através do nosso pensamento, até onde o nosso perispírito ou espírito consegue chegar. Pode falar, Bárbara. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que consigo enxergar essa luz nas pessoas, sabe? Tipo, às vezes eu vejo uma nuance verde, às vezes eu vejo uma nuance é, amarela muito intensa, às vezes eu já vi azul, eu já vi de Uhum. várias cores, assim, sabe? Essa luz muito forte, assim, sabe? Uhum. E eu creio que seja isso que você esteja mostrando, né? O perispírito, sim, é o seu campo perispiritual. Porque, na verdade, assim, e essa luz que você enxerga, Bárbara, na verdade, é o que a pessoa está emitindo em termos de vibração e de pensamento e de sentimento, né? E isso varia conforme a cor. Então, como nós vimos a questão do pensamento na aula passada, da importância do pensamento, também é tudo isso. Então, por exemplo, o meu perispírito não necessariamente vai emitir essa mesma luz sempre. Pode ser que tenha algum momento que eu esteja muito triste ou deprimida, ou enfim, que até o meu campo perispiritual ele vai estar mais encolhido. Quando eu estou num momento de expansão de pensamento e de pensando no próximo, enfim, que eu estou num momento, entre aspas, mais tranquilo, conseguindo emanar essa luz, esse amor, o meu perispírito ele se expande. Então, tudo isso também tem a ver. Agora, se a gente fosse pôr isso, por exemplo, num concreto, até vai a água. Ela pode ser líquida, gasosa ou sólida, né? Os 3 estados básicos dela. Isso também tem a ver com as moléculas. Se elas estão bem juntinhas, bem grudadinhas, a água vira gelo. Se ela está líquida, as moléculas estão trabalhando mais ou menos separadas, e se ela está gasosa, ela está muito expansiva. Então, a gente tem que pensar que como a gente também é feito de moléculas, e que a gente pensa que tudo vem desse fluido universal, que a gente não sabe ainda quantificar o que é, mas ele também funciona dessa forma, né? Todos esses fluidos. E o perispírito, ele é muito mais fluídico, né, do que o nosso corpo físico. Tá bom, obrigada. Nada. Então, aí aqui fala, né, que a morte é a destruição do corpo físico, do envoltório material. Então, a alma abandona esse envoltório e aos poucos desfaz o seu corpo fluídico ou perispírito. Então, aqui fala, por exemplo, quando a gente desencarna, né, quando a gente morre, então, nosso corpo físico parou. Então, o que acontece? Aos poucos, vai ter e a gente vai ter uma aula específica falando como é feito esse desligamento, mas imagina que é feito todo um desligamento espiritual e perispiritual desse corpo físico. Então, sobra só a matéria. Todo esse restante acompanha. Então, esse perispírito, ele vai se desfazer nesse laço. Não é que o perispírito se desfaz de deixar de existir. Então, ele vai se desfazer desse corpo material e ele vai se tornar cada vez mais fluídico, né, e para acompanhar. Então, a morte do corpo livra o espírito desse envoltório que amarrava a terra. Ele permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. Aí a união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o ser chamado espírito. Tá? Então, a gente pensando que o espírito, ele é composto tanto do perispírito ou do que eles chamam de alma, que em algumas biografias a gente vai ver como corpo mental, com outros nomes. Então, por isso que eu falo, às vezes não se atentem tanto aos nomes que são dados, mas ao entendimento do funcionamento desse processo. Isso é mais importante do que só a nomeação, tá bom? Você quer falar de novo, Bárbara? Está com a mão levantada ou não? Ou só esqueceu de baixar? Ai, tá bom, obrigada.
Então, aqui, olha, aqui a gente vai falar bem rapidamente, porque eu falei que a gente vai ter aula mais específica sobre isso, a separação do princípio espiritual da matéria. Então, fala que nos instantes finais da separação, então aqui a gente tem que pensar que esse de calça jeans e camiseta branca representaria o homem fisicamente falando. E o ao lado representaria como se fosse o espírito e o né, agregado com o seu perispírito. Então, pensando que nos instantes finais da separação, muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que o prendem ao corpo. E pode ver que esse último é o último que se desliga de todo esse desligamento perispiritual e espiritual, é do centro de força que a gente fala aqui do mental, tá? Esse que seria o último, que seria uma das últimas glândulas, que é onde se acredita, inclusive, que tem essa ligação, então essa que seria o último fio a ser desligado. E aí o que acontece? O homem, a pessoa vai sentindo, e muitas vezes ela já vai sentindo esse enfraquecimento do fluido vital, como a gente já falou na última aula, né? E ele vai sentindo todo esse enfraquecimento e todo esse desligamento que vai acontecendo do corpo, das partes mais distantes, né, de mãos, pés, braços, pernas, até chegar nessa parte mais central do sistema nervoso central, e o último seria essa parte da cabeça ou cerebral, que a gente até fala da morte física, que acontece só quando tem a morte cerebral. Então, tudo isso tem ligação. E aí o que fala, né, que quando ele começa a perceber, que ele começa também a fazer um esforço para desfazer inteiramente esses laços. Quando a pessoa já está percebendo que ela está fazendo essa passagem, e principalmente quando ela é feita de forma natural. Aí, quando ele está desprendido da matéria, ele já percebe essa mudança até dessa densidade corpórea. E por mais que todos nós, por exemplo, que estudamos, que sabemos disso, no momento sempre causa um desconforto, porque imagina que você está como se fosse transmutando de um corpo duro, sólido, para algo mais etéreo. Então, até os espíritos e as pessoas, entre aspas, mais conscientes desse momento do desencarne, sentem esse desconforto. Por quê? Porque é como se eu estivesse mudando de estado físico, né? Igual a água, de gelo e gás. Mas aí é que fala, já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então, aos poucos, depois, quando ele vai recobrando e retomando todo esse seu novo estado, aí ele sente essa total liberdade de estar solto daquele corpo que o aprisionava. Aí, continuando, então fala que os espíritos são criação de Deus e se acham submetidos à sua vontade, mas quanto ao modo por que nos criou, em que momento o fez, nada sabemos. Então, isso em nenhum momento da doutrina é falado. Por que os espíritos foram criados e para que, em que momento fez? Isso não é nenhuma, até o momento, nenhuma bibliografia ou não houve nenhuma explicação. E aí isso vai até o que o Wagner falou. Tudo está sendo explicado de acordo com o nossa capacidade de conhecimento. Então, se até o momento não foi feito, é porque a gente não teria, talvez, essa capacidade mental de entendimento para isso. E aí fala que são a individualização desse princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material, tá? Sua criação é constante, então isso fala no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, 76 a 83, então, ou seja, os espíritos continuam sendo criados. E aí quando a gente viu a evolução dos reinos, que tudo é uma constante, né, o tempo todo, mesmo na parte física, na matéria, a gente vê o quanto a natureza, ela continua no seu processo de criação, que o universo é infinito, ele continua no seu processo de criação, e nós, enquanto espíritos e princípio inteligente, continuamos também nessa constante criação. Então, somos criados todos iguais, simples e ignorantes, com as mesmas possibilidades de evolução.
Aí, retomando um pouquinho, né, falando um pouquinho do começo. Então, segundo o livro dos espíritos, os espíritos habitam um mundo à parte do material, denominado mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Muita gente também fala da erraticidade, a gente vai ouvir essa palavra. A erraticidade é o mundo espiritual, é aquilo que não está associado à matéria. Então, aí diz que o mundo dos espíritos ou dessas inteligências incorpóreas, né, ele pré-existe, ele sobrevive a tudo, e eles se correlacionam com o mundo, o mundo material e o mundo espiritual, pois um reage sobre o outro incessantemente. Isso a gente já conversou também, o quanto nós somos influenciados pelos espíritos à nossa volta e o quanto nós também os influenciamos, porque nós também, apesar de estarmos encarnados, nunca deixamos de ser espíritos. Estão por toda parte e povoam infinitamente os espaços infinitos. Se o universo é infinito, então os espíritos também existem em todos esses espaços, tá bom? Muitos deles, dos espíritos, né, continuam ao seu lado, observando e atuando sobre você sem percebê-lo, sem nós o percebermos. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Então, conforme a frequência e a vibração de cada espírito e o adiantamento e evolução, quanto mais denso, eles não conseguem, né, acessar outros planos espirituais onde a densidade é menor, onde a moralidade é maior, onde o desenvolvimento é maior. Então fala que essas regiões, elas são interditadas para esses menos adiantados. Interditadas, e muitas vezes não são nem visíveis. Então, por exemplo, quando a gente vê até, acho que foi no filme do Nosso Lar mesmo, que ele pergunta que por que eles eram invisíveis para alguns e outros o enxergavam a luz chegando naquela região mais umbralina, porque alguns já estavam prontos para enxergar, e os outros, por mais que eles, enquanto trabalhadores desse resgate, eles não conseguiam ser vistos. Por quê? Porque a densidade, a frequência vibratória era tão diferente que eram como se eles vivessem em mundos paralelos que não se conversam, tá? Aí, pela sua presença permanente em nosso meio, os espíritos são agentes de diversos fenômenos, desempenhando um papel importante no mundo moral e até um certo ponto no mundo físico, constituindo, assim, uma das forças da natureza. Então, aí aqui tem, né, nessa imagem, que tem a pessoa enquanto encarnada, e aí depois todos os espíritos aí à volta, que muitas vezes nós não enxergamos que estão acompanhando a gente, tanto familiares, quanto mentores, ou quanto outros, outros que muitas vezes nem sempre estão associados por laços familiares ou laços de amizade conosco, tá? Tudo bem até aqui? Então tá, então vamos lá. Aí a forma e ubiquidade dos espíritos. Então fala que os espíritos não possuem uma forma determinada, tá? Mas na nossa percepção, ou seja, na nossa criação mental, a nossa representação seria uma chama, um clarão, uma centelha. Então, essa é a forma como a gente representa um espírito. Talvez, conforme a gente for evoluindo, a gente vai ver que toda essa concepção que a gente tem hoje, ela vai ser totalmente diferenciada, tá? Mas hoje é a forma que a gente concebe. Os espíritos percorrem o espaço através do pensamento, e a noção de distância depende da sua natureza mais ou menos depurada, não sendo a matéria nenhum obstáculo, pois tem a capacidade de atravessar tudo. Então, uma vez, né, você sendo espírito, então ele é tão fluídico que ele consegue atravessar a matéria. E isso, não sei quem assistiu, acho que era Ghost, né, aquele filme bem de antigamente, que ele assusta, fala, como que faz isso, como que se atravessa, né, e aí a gente até brinca que não adianta se esconder, porque eles acham a gente, né,
Não adianta fechar a porta, não adianta trancar a porta do quarto, não adianta se cobrir com a coberta na cabeça, porque não adianta nada, né? O melhor jeito realmente é o nosso pensamento, é a gente se proteger através do nosso pensamento, das nossas orações, porque eles atravessam tudo. Aquilo que a gente brinca de que quando chega num lugar que está mais denso, que você tem que tampar o umbigo, não sei se vocês já ouviram isso, né? Tampa com as mãos o umbigo, não adianta nada, gente, né? A melhor proteção nossa é o nosso pensamento, não existe outra proteção melhor do que essa, porque eles atravessam. Então, cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione. Isso é ubiquidade. E aí a gente relembra como o Sol, né? O Sol que irradia seus raios para vários lugares ao mesmo tempo e ele continua permanecendo o Sol. Então a gente tem que pensar que o espírito, ele também consegue fazer isso, ele consegue emitir vários tipos de pensamentos para vários lados, sem que ele perca a sua unidade, tá? Então isso que seria a ubiquidade. Então às vezes a gente fala que um espírito pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Não é que o espírito inteiro se desloca em vários lugares ao mesmo tempo, como se fosse, um clone, não é isso. A gente tem que pensar como se fossem os raios de sol, ele consegue se direcionar para vários lugares e vários momentos, sem perder a sua unidade, tá bom? Então isso é ubiquidade. Pode passar, vai, por favor. Aí falando ainda do perispírito. Então, para Kardec, o espírito é o ser principal que pensa e sobrevive, e o corpo é um acessório designado como sendo invólucro, uma veste da qual se desfaz por ocasião da morte. O espírito, ele precisa do corpo material, enquanto encarnado, do corpo físico, para quê? Para que ele consiga passar por essas provas e expiações dos quais ele necessita para sua evolução. Então quer dizer que quando a gente está na erraticidade, enquanto a gente é só espírito, a gente não evolui? Não, a gente continua evoluindo, a gente continua aprendendo, tanto que lá tem o educandário, né, para que a gente pode ir fazendo cursos e aprendendo, mas quando a gente coloca isso nas nossas ações, que vai mostrar realmente se a gente aprendeu ou não, e se a gente evoluiu ou não. Quando os desafios são colocados, que a gente vai realmente mostrar se tudo aquilo que a gente aprendeu enquanto a gente estava sendo somente espírito, se a gente de fato aprendeu. Porque, gente, assim, é muito fácil a gente falar que aprendeu, é muito fácil a gente falar sobre amor, é muito fácil a gente falar sobre paz, é muito fácil a gente falar sobre tudo. Muito fácil. O difícil é a gente vivenciar isso. E a forma que nós temos para mostrar que nós aprendemos é através da vivência. E essa vivência, a gente necessita desse corpo material para executar, tá bom? Então, por isso que é importante. Além desse invólucro material, tem o espírito um segundo semimaterial, que liga ao primeiro, do qual, ao contrário do que o corpo não se despoja, que damos nome de perispírito. Então, tá voltando um pouquinho. Então, ele tem a forma humana, mas ele é como se fosse mais vaporoso, mas que pelo fato de não ser invisível no seu estado normal, não deixa de ter algumas propriedades da matéria, porque o perispírito, ele também é feito de fluido material, só que, vamos pensar de novo, ele está nessa forma muito mais vaporosa, e aparentemente ele é invisível, mas como a Bárbara falou, em muitos momentos, e principalmente médiums e pessoas que têm essa sensibilidade maior, conseguem enxergar o perispírito das outras. Quando a gente fala, até assim, tem pessoas que fazem leitura de aura, né, quando a gente vê essas pessoas, que a gente, enfim, que é muito comum. A leitura de aura nada mais é do que essa leitura desse corpo perispiritual, tá? Que pode mudar a sua cor, pode mudar a sua expansibilidade, e aí você também é feito uma leitura nesse sentido. Pode passar, Wagner. Então, tem a sua origem no fluido universal de cada globo, então por isso que ele não é idêntico. Lembra que o fluido universal, na nossa primeira aula, a gente viu que depois ele se desdobra em dois, que vai para o fluido espiritual e para o fluido material? Então, o nosso espírito,
e a nossa matéria, tudo vem desse fluido universal. Só que o fluido de cada globo fala que ele não é idêntico, a gente já aprendeu sobre isso, e que por isso o perispírito ele não é permanente, no sentido de que se eu continuo numa evolução e eu mudo de planeta, né, se eu saio do planeta de provas e expiações, eu vou necessitar de um perispírito que acompanhe a densidade daquele planeta. Então aí eu vou, entre aspas, igual a cigarra, trocar a minha casca, tá? Conforme eu for crescendo. E aí muda esse envoltório. Então, o espírito não pode ter ação direta sobre a matéria pela sua essência espiritual e necessita de um intermediário para que possa atuar sobre a matéria. E dessa forma, o perispírito é um veículo do pensamento para transmitir um movimento às diversas partes do organismo, as quais atuam sobre a impulsão da sua vontade e para fazer o que repercutam no espírito as sensações que os agentes exteriorizam ou produzam. Então, novamente, é aquele intercâmbio que um precisa, o perispírito é como se ficasse nessa intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual, tá? Pode passar, Wagner. Tem a sua ligação, esse laço fluídico, desde o momento da concepção, e se une molécula a molécula ao corpo em formação, se desfazendo da mesma maneira por ocasião do desenlace na separação, que às vezes é rápida, fácil, suave e insensível, ao passo que outras é lenta, laboriosa, horrivelmente penosa, conforme o estado moral do espírito. Isso a gente também já viu. Então, desde a concepção, esse perispírito, ele já está se unindo molécula a molécula do corpo físico, como se tivesse uma costura ali, para que toda essa ligação, ela consiga ser feita. E no momento do desenlace, ele vai se desfazendo essa ligação de molécula a molécula, até que o perispírito é totalmente desligado do corpo físico. Isso vai variar da forma como você está realizando o seu desencarne, e principalmente como que está o seu pensamento naquele momento. Se você está com raiva, se você está não aceitando que aquilo está acontecendo com você, no caso do desencarne ou da morte, ou se você está partindo realmente por um motivo, que alguém, vamos supor, te deu um tiro, alguma coisa assim, um acidente, e você está com toda aquela raiva, se sentindo injustiçado, com toda aquela sensação de ódio dentro de você. Então, tudo isso tem a ver também nesse momento de separação, tá? Do desencarne. Pode ser fácil, suave, se você aceitar e você estiver bem com aquilo, ou pode ser mais difícil, dependendo desse estado moral. Então, de novo, a natureza do envoltório fluídico está sempre em relação com o grau de adiantamento moral do espírito, sendo impossível para um espírito inferior visitar mundos mais elevados, a gente já falou isso, enquanto que os espíritos superiores podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Exemplo, Jesus. Um espírito extremamente superior que encarnou aqui. Então, isso é possível, o contrário que não. Aí o envoltório perispírito de um espírito se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação, embora ele encarne no mesmo meio. Então, normalmente, assim, eu vou estar continuando encarnando aqui no planeta Terra, até que, de fato, eu consiga essa evolução. Então, embora ele encarne no mesmo meio que os espíritos superiores, encarnando excepcionalmente em missão no mundo inferior, tem perispírito menos grosseiro do que os nativos desse mundo. Então, por exemplo, Jesus, que era de uma orbe muito superior, e o espírito dele, ele era e o perispírito tão quintessenciado, tão fluídico, que ele teve que fazer todo, e tão expansivo, né? Então, vamos pensar numa coisa grande, que ele teve que fazer foram séculos, não foi, Wagner, que a gente leu já num outro livro? Foram séculos de preparação para que ele coubesse dentro de um corpo físico. Então, teve uma série de preparações para que esse espírito, esse perispírito, ele conseguisse se associar novamente
a um perispírito e um corpo físico grosseiro do nosso planeta. Então, isso é possível. Então, aí aqui tem o desenho, né, do corpo, o perispírito, vamos pensar que essa parte é mais azul clarinha, né, e essa parte mais espalhada que seria o espírito. E aí fala que o ambiente, ele atua sobre o corpo, que atua sobre o perispírito, que atua sobre o espírito. Aí já as doenças, elas acontecem no espírito, do espírito passa para o perispírito e do perispírito se manifesta no corpo. Então, das doenças, o corpo físico é o último grau de manifestação. Então, quando a doença chega no corpo físico, é porque ela já estava no nosso espírito há um tempo e no nosso perispírito também, tá? Pode passar, Wagner. Sobre a tangibilidade, né? O perispírito, ainda que invisível para nós, no estado normal, não é por isso menos matéria etérea. Ele pode, em certos casos, fazê-lo experimentar uma série de modificação molecular, que o torna visível e mesmo tangível. Então, a gente vê aqui sobre essa questão do ectoplasma, que a gente vai falar um pouquinho dele também numa outra aula, é que com esse suporte é como se o espírito conseguisse se tornar tangível, ou seja, visível. Por quê? Por causa dessas alterações moleculares que ele consegue realizar. Normalmente ele precisa do nosso fluido um pouco mais denso para que isso aconteça. Então a gente vê que tem espíritos que conseguem fazer isso de uma forma tão bem que chegam a ser fotografados. Então, uma máquina fotográfica consegue mostrar aquele que seria só um espírito de acontecer, né? São os fenômenos de materialização que a gente fala. Aí da expansibilidade, né? Então, que ele não fica preso aos limites do corpo, pela natureza fluídica ele é expansível, irradia para o exterior e forma em torno do corpo uma espécie de atmosfera que o pensamento e a força da vontade podem dilatar mais ou menos. Então, que isso que a gente também falou, conforme o nosso pensamento, que a Bárbara também, né, colocou. Então, a gente pode expandir o nosso perispírito de acordo com o nosso pensamento e a nossa força de vontade. É igual o Cosmo do Cavaleiro dos Zodíacos. Não? Eu não sei qual é o Cosmos do Cavaleiro do Zodíaco. Depois você precisa botar uma foto aí pra mim, que eu não... Você nunca assistiu o Cavaleiro dos Zodíacos? Eu não lembro de ter assistido. Eu acho que não é da minha época. É isso aí, basicamente. Aí. É igual no Eu Dragon Ball, pensei quando ele expande o exatamente a Ki mesma também. coisa. Oi? Tem um Eu desenho pensei Dragon Ball. exatamente a mesma coisa que o Wagner falou. É? A galera dos anos 90 aí deve conhecer e tal. Então, que bom que vocês já criaram representações, tá vendo? A gente vai buscando representações na nossa Desde cabeça. pequeno a gente já assistia desenho que mostrava isso. Olha só que coisa. Olha só que coisa. É isso mesmo. Vai saber em quem eles se inspiraram para fazer, né? Os criadores aí. É tudo isso mesmo. É porque assim, ele fala lá no desenho era muito assim, ó, antes da pessoa chegar, eles já sentiam, eles chamam de cosmo, né? Aí ele fala, esse cosmo que tá chegando aqui, aí eles sentem a vibração do cavaleiro que tá chegando no cômodo antes dele chegar fisicamente. Porque e quanto mais forte era o cavaleiro, mais forte era esse cosmo, mais brilhante ele era. Então, você vê que tem muito a ver, isso é bem legal. Bem perispiritual. Né? Olha só. Aí esse da penetrabilidade que a gente já falou, que é outra característica, né, do perispírito, que nenhuma matéria lhe opõe obstáculo, atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Então daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem num recinto inteiramente fechado. Aí tem a ceninha do Ghost que ele fica tentando atravessar a parede, tá? Aí da invisibilidade, que é outra característica, mas também pode, né, com alguns fluidos, sofrer modificações que tornam perceptíveis à vista. E aí fala novamente
dessa ectoplasmia, que são, né, que adquirir as propriedades de um corpo sólido e tangível e retornar instantaneamente ao seu estado etéreo invisível. Então, a gente tem que pensar, vamos tentar construir essa representação, que é como se fossem as moléculas aglutinando, se tornando mais próximas e mais densas, que é o que torna ela visível. E aí, em outro momento, elas se separam, né, e aí elas vão se tornando invisíveis novamente. Então, se a gente for pensar numa representação associada à matéria, seria mais ou menos isso. Então, resultam da vontade do espírito, volta só um pouquinho, Wagner, e não de uma causa física exterior. Então, tudo isso é feito pela vontade. Não é que algo externo vai fazer com que o espírito se torne aparente para o outro ou não. É a vontade dele em aparecer para o outro. Pronto, pode passar. Ele é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual este recebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Então, pelos órgãos do corpo, visão, audição, e as diversas sensações são localizadas, limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve, sente por todo o seu ser, tudo que se encontra na esfera de radiação do seu fluido perispiritual. Então, é diferente o modo de leitura, né, do que quando a gente está no corpo físico, que a gente precisa desses nossos órgãos sensoriais para nos trazer as sensações, e a audição, a visão, né, e tudo mais. O espírito é como se ele visse, ouvisse e sentisse por todo o seu ser. Novamente, que a matéria quinta essenciada, elevada à quinta essência, que quer dizer refinar ou requintar, levar ao mais alto grau de pureza. Então, é o agente das sensações exteriores. Aí aqui está mostrando um pouquinho desses centros de força ou chakras, né, que pela filosofia indiana a gente chama de chakra, mas é a mesma coisa. Então fala aqui, né, por exemplo, o chakra coronário aqui em cima, aí o frontal, aí o laríngeo, aí depois vem o cardíaco, que é aqui no meio, o esplênico mais na lateral, aí depois vem o humeral ou gástrico, e o último que a gente fala do genésico. Esses são centros de força que é como se fosse um funil, que que recebe essas sensações do ambiente e traz para dentro do corpo, e ao mesmo tempo, dentro do nosso corpo, também irradiam essas sensações, que é por onde a gente irradiaria os nossos pensamentos, as nossas sensações, como nós estamos. Então, é por esses centros de força, vamos dizer que assim, que tem essa troca, tá? Pode falar, Bárbara. Isso tem muito a ver com o reiki também, né? Sim. Que é aquela, se está desequilibrado determinado chakra, eles fazem aquela imposição de mão para poder melhorar, né? Eu faço à distância isso toda semana, sabe? E sempre a pessoa que faz, ela fala, o seu chakra tal tá com tal coisa, tem que fazer tal coisa para melhorar, sabe? Uhum. Para você ver como né? Muita gente fala assim, não, a distância não funciona. Uhum. Se a gente entende que é tudo através do meu pensamento, eu posso fazer um atendimento com a pessoa morando na Ásia, porque o meu pensamento vai até ela, né? Uhum. Então, e sim, os chakras, né, o estudo desses chakras, ele é muito anterior, muito anterior até a chegada de Cristo, né? Então, assim, tudo isso já são conhecimentos que os povos mais antigos já utilizavam, tanto da imposição das mãos também, né? A questão de você impor as mãos. E quando a gente trabalha no centro espírita, e a gente está dando o curso de passes agora, né, Wagner, e a gente trabalhou o passe magnético. O passe magnético nada mais é do que você realmente impostar as suas mãos nos centros de força para tentar fazer um alinhamento ou uma ativação daquele centro de força. E é um passe puramente, por isso que ele recebe esse nome, magnético. Eu vou trabalhar com o fluido do passista para o fluido magnético de quem está recebendo. Aqui não tem um fluido espiritual, é basicamente magnetismo mesmo.
tá? A gente pode passar, Wagner. Aí sobre as sensações, né? Então aquilo de repente o seu corpo arrepiar do nada. Arrepia de um jeito, você faz até assim, às vezes nas costas, né? Não sei se vocês já passaram por isso. E a gente brinca, nossa, passou um espírito aqui atrás. Então por que acontece isso? Porque a mensagem realmente do que o perispírito está captando e passando para o nosso corpo físico. Ou quando a gente sente o peso na nuca, um peso forte, ou uma dor que começou do nada, quando a gente de repente entra em algum lugar ou entra em contato com alguma pessoa. Tudo isso são sinais de que o nosso perispírito ele está se comunicando com esse outro perispírito dessa outra pessoa, né? E aí isso está trazendo. Quando a gente entra no ambiente, e também acontece isso, por quê? Porque ali naquele ambiente está rodeado dessas energias mais ou menos densas, que faz com que eu tenha aquela sensação. Ou quando eu entro no centro espírita é o contrário, eu sinto já aquela sensação de paz, de tranquilidade. Mesmo sem ninguém falar nada, mesmo que nada de especial aconteça. Por quê? Porque ali o meu perispírito já está entrando em contato com espíritos de luz, espíritos mais evoluídos, os mentores ali da casa que já estão trabalhando, né? Então é por esse perispírito que a gente tem essa relação e sensação com o mundo espiritual mesmo, tá? Aí aqui vou falar da união, mas vou falar bem rapidamente, porque a próxima aula vai ser de planejamento encarnatório, né? E a gente vai falar bastante disso, de quando que o princípio espiritual, né, o princípio inteligente, ele se une à matéria, né? Então a matéria é objeto de trabalho do espírito, então ele precisa como ferramenta desse corpo físico para se desenvolver, tanto moralmente quanto intelectualmente. Então, ao mesmo tempo que ele é um envoltório do espírito, ele também é um instrumento. À medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar. Então, desencarna, precisa de um corpo novo, com uma nova tarefa, com uma nova missão, com um novo propósito, e aí esse corpo material vai lhe servir de acordo com a sua necessidade. A gente vai falar muito disso na aula que vem, tá? Então, vou dar uma puladinha agora, para não ficar repetitivo. Aí aqui para terminar, né, eu retirei isso de um texto, das pesquisas, então fala assim, um dos conceitos equivocados de alguns livros espíritas é que a memória do espírito fica no perispírito. Então muita gente fala que todas as suas sensações ficam impregnadas no seu perispírito, né, quando você desencarna, só que a memória, gente, ela fica no espírito. Por quê? Porque se o perispírito, se depois eu tenho que trocar conforme a minha evolução e conforme eu mudo de planeta, quer dizer que aí toda a minha memória vai estar apagada. E aí a gente vai vendo também isso, como eu falei mais para frente, corpo mental, corpo astral, o que isso quer dizer, tá? Então o perispírito é o veículo de manifestação do espírito, ou seja, do corpo espiritual. Assim como o corpo humano que não pensa, não raciocina, e que as memórias e o patrimônio intelectual adquirido nas várias existências corpóreas do espírito não estão no corpo físico. Então, quando fala que o corpo humano não pensa, é que o corpo em si, corpo sozinho, se a gente não tivesse o espírito, como será? Assim, não teria funcionamento, porque uma coisa está ligada na outra. E aí fala que esse patrimônio intelectual, ou seja, tudo que eu adquiri em todas as minhas vivências corpóreas, né, se elas não ficam no meu corpo físico, a memória que a gente tem no nosso corpo físico, no nosso cérebro, ela é desta encarnação, desta vida, vai registrando, registrando, registrando. Só que aí, quando eu desencarno, tudo isso que estava no meu cérebro, será que não ficou registrado num HD externo? Então, agora, de novo, outra representação. A gente tem um HD externo, que aí, quando a gente para de funcionar, tá tudo salvo lá. Tá? E isso fica no espírito. E aí fala que o perispírito, que é apenas um corpo de manifestação do espírito no mundo espiritual, mas ele é mais etéreo que o corpo físico, mas ainda é um corpo revestido de matéria. Pode passar, Wagner. Tá tudo no driver, né? Online lá. Depois é só baixar. Tá. Tá tudo na nuvem.
Tá tudo na nuvem. Se a memória falhar, tá nessa nuvem, entendeu? Aí, num driver externo. Então, quando o espírito sai desse mundo para ir a outro mundo, ele precisa destruir o corpo perispiritual deste mundo e construir um novo perispírito no mundo em que irá habitar. Isso porque o espírito constrói o perispírito de acordo com os fluidos de cada planeta. E cada planeta não é exatamente igual fluidicamente a outro. Isso é um resuminho. Porque cada mundo está numa faixa de evolução diferente por causa dos seus habitantes, que também estão em diferentes graus de evolução espiritual. Se a memória ficasse no perispírito, quando o espírito destruiria o perispírito para construir outro, a memória se perderia. Que é isso que eu expliquei. Tá? Acho que agora é o último. Pode passar, Wagner. Ou esse já era o último? O que a doutrina nos diz é que o pensamento, a vontade e as memórias, lembranças, os conhecimentos adquiridos e a moral estão no próprio espírito. E o perispírito apenas reflete o pensamento do espírito. Então, todos os espíritos possuirão eternamente um perispírito, mesmo os espíritos puros, pois, como foi dito, o perispírito é a forma de manifestação do espírito no mundo dos espíritos. Mesmo que um espírito seja perfeito, ou seja, puro, ele possuirá um perispírito, só que será muito mais etéreo do que um espírito que ainda não chegou à perfeição. Tá bom? Então, deu para entender? Vamos pensar que a cigarra também troca o seu esqueleto todo ano, porque o corpo dela está crescendo e ela precisa tirar aquela casca velha por uma casca nova. É mais ou menos isso. A cobra também, que troca a sua pele externa para ela caber numa pele nova. Então, a gente tem que pensar que é o perispírito, que a gente vai trocando ele de acordo com a nossa evolução. Tá bom? Mesmo os mais puros, eles têm perispírito, porque é através deles que eles se comunicam com outros espíritos. Tá bom? Também é que nem uma coisa que o Lac falou foi que marcou muito é falar que é como se fosse uma roupinha especial para viver na Terra, o perispírito, né? Porque se a gente for para outro planeta, encarnar em outro planeta, lá é um outro tipo de perispírito para as condições daquele planeta. Então, é um perispírito especial para cada planeta. E na Terra é esse que a gente conhece, né? A gente está com a roupinha básica. Depois a gente vai ter roupinhas mais especiais, mais fluídicas. Tua palavra, Wagner. Beleza. Só posicionar aqui para gravar bonitinho. Para ficar na nuvem depois para a gente acessar, né? Complementando aqui basicamente a aula da Carla. A Carla falou de uma forma, acho que de uma visão mais da doutrina espírita, né? De como que funciona o perispírito, o espírito, o corpo, né? Até quase científica aí, né? E aqui eu vou falar de uma visão um pouco assim desde os tempos de Moisés, de Jesus, que eles já davam indícios de como isso funcionava e como que nós devemos cuidar dessa ferramenta que nós temos, que é o nosso corpo, para poder progredir na nossa evolução, né? Aqui nessa roupinha que a gente está aqui na Terra. Aí tem aqui dos evangelhos aqui, o antigo e tal. Vamos lá. O Senhor te humilhou e fez passar fome depois. Alimentou-te com esse maná, que nem tu nem teus pais conheceis, para tu ensinar que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor é que o homem viverá. Em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio. Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães.
Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, aqui está, é claro que a gente tem que cuidar do nosso corpo e a gente precisa nos alimentar para poder sobreviver, obviamente. A gente precisa dessa interação material aqui para evoluir intelectualmente também, mas nós também temos que nos alimentar de luz, de uma evolução moral, que é essa que fica eternamente. Então, acho que o Jesus está querendo dizer que para os tempos atuais a gente não precisa distrair com as coisas materiais. Então, por exemplo, trabalhar quase 16 horas por dia, só trabalha, dorme, trabalha, só fica focado em conquistar coisas materiais e fica de lado essa parte, essa relação com a família, a moral, da gente progredir moralmente, porque é isso que vai levar, né? Que a gente vai levar para o plano espiritual, não o carro, não a casa, não todo esse trabalho que a gente teve aqui, que às vezes ele se perde, né? Ele é perecível. Aí aqui está complementando essa passagem, cuja referência é citada por Moisés no Antigo Testamento. Jesus lembra que, embora tenhamos necessidades materiais, não devemos esquecer que temos obrigações espirituais e, nesse sentido, podemos cuidar de nosso corpo físico sem sucumbir às tentações da matéria. Aí aqui o Emmanuel orienta: apliquemos o sublime conceito no imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constitui dever, mas não nos esqueça da pureza da elevação e dos recursos sublimes da vida interior, com que nos dirigimos para a eternidade. Passou alguém aqui? Passou alguém aqui, que susto. Eu tava sozinho em casa, eu tenho que fazer aquilo, né? Deixa eu fechar a porta aqui, desculpa, gente, calma. É uma alma penada, Wagner. Tá vendo só? Acontece, gente. Desculpa, eu tô rindo muito. Pronto, desculpa, gente, desculpa. Bom gosto, harmonia. Aqui o Emmanuel falou, né, da gente ter essa harmonia entre cuidar do nosso corpo físico e mesmo assim não esquecer dessas elevações espirituais do nosso interior, né? Como eu já disse lá, que a gente ficar distraído com o trabalho, com as coisas materiais e esquecer de ter essa evolução moral. Ok? Aqui, sabemos que o homem é uma alma encarnada e o corpo físico é seu instrumento de evolução na matéria que necessita de cuidados constantes. Segundo Vinícius de Camargo, se, pois, o pão é indispensável à vida corpórea, a luz é imprescindível à vida espiritual, considerando que esta é a vida real que sobre aquela reflete. Daí o ser mais importante, a que requer mais atenção e cuidados. Cumpre, portanto, que o homem não porfie e lute somente pelo pão, que nutre o corpo perecível, mas também, principalmente, pela aquisição de luz que alimenta e dá crescimento ao espírito imortal. Acho que ele também está falando, não só... Aqui está bem claro, né, que a gente precisa nos alimentar dessa luz, que é para o nosso crescimento espiritual, porque ele é eterno, é imortal, é isso que a gente vai levar lá para o plano espiritual, mas ele também não diz para a gente descartar os cuidados do nosso corpo, né? É que nem você está querendo ir lá para a Bahia, aí você pega um carro para ir lá na Bahia e tal, e você tem que cuidar do carro, tem que ver se não pode colocar óleo demais, não pode ficar sem óleo, se os pneus estão em boas condições para poder fazer essa viagem, que é uma viagem longa, dá muito trabalho. E o nosso plano espiritual, quando a gente vai encarnar, é da mesma forma. A gente vai fazer essa viagem aqui na Terra e a gente precisa cuidar desse corpo, né? Não pode comer demais, não pode ficar anêmico, não pode desleixar do nosso corpo, da nossa saúde. A gente tem que, de alguma forma, fazer, né? Trabalhar, estudar, saber fazer as coisas e tal.
para a gente poder fazer essa viagem Isso nesse. nos são impostos os limites, né? Tudo tem, a gente Exato. aprende desde pequeno a respeitar os limites, né? A gente não pode comer até vomitar, a gente não pode passar fome, a gente tem regras a seguir até nisso, né? Então, você vê que até no mundo espiritual aqui, até aqui na leitura, na religião, né, no espiritismo fala para a gente cuidar do corpo, né? Na ciência, todos os âmbitos falam que é importante a gente cuidar do nosso corpo. E aí a gente, vou falar aqui também dos vícios, de outras coisas que a gente esculacha, assim, né, E se o nossos corpo potências. físico é a ferramenta, é um instrumento, né, da manifestação do nosso espírito, então a gente tem que cuidar, como o Wagner falou, tem que cuidar do carro para ir viajar, né, então a gente tem que cuidar do nosso corpo físico para que o espírito possa exercer as suas plenas funções. E aí quando fala, né, que a gente não, que a gente tem que se alimentar também né, não é só do pão, que é dessa luz, mas na verdade é isso, é de bons sentimentos, bons pensamentos, tudo isso é alimento para o nosso espírito, né, de conhecimento, da gente ir cada vez querer aprender mais sobre os diversos assuntos, então tudo isso é alimento para o nosso espírito, né, conforme o Wagner está falando aí. Aí que o homem, sendo como ficou dito, uma entidade composta de alma e corpo, não pode por isso atender aos reclamos da vida, mantendo-se adstrito ao problema do pão. Assim, a luz é o alimento do espírito, enquanto o pão é para o corpo. É o que a gente está falando aqui, né? Se alimentar desses bons pensamentos, de bons sentimentos, que como você já falou também, vai falar nas próximas aulas, de como que o nosso corpo reage, né, com os nossos pensamentos, né, no perispírito, aí chega até o corpo, aí dá alguns problemas de saúde, algum problema na garganta, algum problema não sei aonde. Começou primeiro lá com uma fonte de um pensamento, com um rancor, com ódio, com, sei lá, com vários tipos de sentimentos negativos que eles desencadeiam no nosso corpo, no fundo, né? Somos espíritos imortais que temos um tempo para a utilização de potências concedidas por Deus para a realização de tarefas evolutivas. Essas potências formam nosso corpo e nos lembra Emmanuel, que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro. Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminado a ti mesmo? Medita essas interrogações e santifica o teu corpo, nele encontrado o templo divino. No corpo é o meu templo, minha casa é meu templo. Então, tá mais que claro que a gente, né, é importante a gente ter esses cuidados com as nossas potências da mão, dos pés, da nossa saúde. Se você tem um dom mediúnico, você tem um dom físico, para as artes, para exatas, aí a gente tem essa inteligência que Deus nos deu para a gente utilizar aqui para somar na sociedade de alguma forma, seja no trabalho, nos estudos, na evolução dos estudos, e não a gente ficar deitado lá na cama, preguiça, com sono, né? Tem as potencialidades intelectuais que também a gente tá aqui também para isso, né? Para essas realizações evolutivas, né? A tal ligação que existe entre o campo físico e espiritual, que muitas impressões registradas no perispírito trazem reflexos no invólucro carnal. Por exemplo, nos lembra Emmanuel, as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos da posição infeliz em que nos conduziram no pretérito próximo, reclamando as internações na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior e que fomos comprometidos. Aí, às vezes, tem muitos relatos, né, que a gente pede, né, às vezes a gente leva essas enfermidades, esse karma de uma forma negativa, talvez seja porque realmente a gente tem uma visão muito limitada só dessa vida e acha que tem coisas que vêm do passado e tal, e que a gente mesmo pediu passar por algumas provas, né? Para realmente para melhorar o que realmente importa, que é a moralidade, que
que é o nosso espírito, né? A evolução espiritual. E que a gente é tão. Acho que a gente é apegado muito ao nosso corpo, à nossa vida que nós temos aqui, a gente esquece que tem centenas de outras encarnações e que a gente olha isso aqui como um pequeno tempo, né, nas nossas encarnações aqui, né, que a gente está vivendo aqui. Então, quando a gente, assim, até quando a minha irmã, outras pessoas falam, quando tem aqueles sonhos que ela se vê como ela mesma no plano espiritual, mas ela se sente como uma pessoa muito mais sábia, mais serena, mais elevada, porque ela tem uma noção mais ampla de todas as existências, ela não tem essa limitação física que nós temos aqui, então ela não enxerga esses probleminhas nossos, essas irritaçõezinhas que a gente tem do trânsito lá, e a briguinha de não sei o quê, é tão insignificante naquele tanto de existência que a gente tem, e que quando a gente está lá chega lá no outro nível, a gente se enxerga, a gente é outra pessoa, né? Outra alma, né? A gente tem uma visão mais completa do que somos. Pode falar, Bárbara. Você falou dessa parte de doença aí, eu mesma sou renal crônica, né? Eu tenho uma síndrome rara renal, não sei se todo mundo sabe, e eu passei por diversas fases de aceitação até chegar onde eu cheguei hoje. Eu passei pela revolta, eu passei pela culpa, eu passei por culpar minha mãe, por culpar meu pai, por Deus não gosta de mim, eu não fiz nada para ninguém, até chegar a entender que quem escolheu isso fui eu, entendeu? Justamente para minha evolução espiritual e para nas vidas futuras, nas próximas reencarnações, eu ter uma vida mais evoluída, mais elevada, né? Ter uma vida mais tranquila. Então, eu demorei muito tempo para poder entender que quem escolheu isso foi eu mesma, entendeu? E muitas pessoas hoje sofrem ainda com isso porque elas não têm esse entendimento, né? Foi o espiritismo, a doutrina espírita que me mostrou que quem escolheu isso fui eu, sabe? Não é um castigo de Deus, que eu sou uma pessoa ruim, ou que eu tô sendo, que é karma, sabe? Então, é exatamente isso que você disse aí agora. Então, isso foi muito importante para mim, esse esclarecimento, sabe? O Espiritismo me trouxe isso e hoje eu tenho uma paz, mesmo sentindo dor, mesmo continuando com as mesmas sensações, a minha doença não tem cura. Só que eu tenho uma paz de espírito hoje que antes eu não tinha, entendeu? Com esse entendimento. É isso. Te dá mais resiliência, né? De aceitar o que você não pode mudar. Uhum. Na aula que vem, que a gente vai falar de planejamento encarnatório, a gente vai falar muito sobre isso. Acho que vai ser bem legal essa aula para você especificamente. Que fala por que a gente faz determinadas escolhas e como que isso acontece. E por quê, né? Por que você escolheu viver isso nessa encarnação? Então, tudo tem realmente um propósito, e como nós somos sempre muito imediatistas, a gente quer a resposta do agora, né? E a gente tem que entender que, como nós somos espíritos eternos, tem coisas que vão ser para esse nosso futuro, né? Porque a gente Imagina é imediatista. Uma criança, né, Carla? Porque eu era uma criança quando eu descobri que eu tinha uma doença. Você não tem entendimento nenhum. A criança se sente revoltada, ela não pode brincar, ela não pode sair, ela fica presa dentro de casa. Então, eu me sentia diferente e eu me sentia culpada por isso, sabe? E só depois agora... E é um exercício para o seu espírito muito forte, porque você tem que pensar que você era criança enquanto corpo físico, né? Enquanto corpo físico, você era uma criança com toda aquela vitalidade, com toda aquela energia e com essa baixa compreensão mental que uma criança tem, porque se nós somos imediatistas, uma criança é 10 vezes mais imediatista, né? E não entende o depois, não entende o que tem que esperar, que tem que... para eles é muito difícil essa questão temporal, né? Então, de fato, foi um grande
exercício que você está vivendo desde a sua infância, né? De superação, né? E aí é muito legal esse seu depoimento, muito bacana. É bem Eu tenho delicado. tem uma amiga minha que, nossa, quando ela começou a contar muitas coisas da vida dela que eu não sabia, eu nem imaginava, eu cheguei para ela e falei assim, amiga, você botou xizinho em todos os itens na sua encarnação, por que que você não escolheu só alguns? Todo mundo fala isso pra mim, Né? sabe? Nossa, você Você quis passou em botar tudo, né? X Não em pode tudo, escolher eu falei uma assim, coisa só, teve que escolher pode tudo de mandar, uma eu vez. vem, mas pensa que numa próxima vida sua, é isso que você falou, você vai estar mais limpa desse, uma série de questões aí, né? Pelo menos mais fortalecida. É bem difícil, né? É bem delicado a gente falar Sim, isso, que foi você que escolheu, seria bem leviano a gente chegar nessa conclusão muito rápida, né? Mas é uma das possibilidades. Assim como eu acho que o sofrimento pode ser não só físico, pode ser. Todos nós temos sofrimentos, tem desafios na vida, né? Ninguém aqui não tem uma vida de mil maravilhas, então a gente está o tempo todo sendo testado, obviamente, para a gente poder evoluir, senão não precisava vir para cá, né? Eu E acho que nenhuma dor pode ser comparada à outra, né? Cada um sente sua dor do seu jeito. Precisa ser uma dor física, pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor psíquica, não importa. Cada dor é única, entendeu? Então a gente não tem como comparar isso. A minha dor pode doer tanto quanto a sua e a sua não precisa ser física, entendeu? exatamente. Aí tem essa questão. Eu fui mordido por um Doberman, né? Quando eu tinha uns 3 para 4 anos. Ele rasgou aqui, rasgou minha cabeça, arrancou minha orelha fora e rasgou. Assim, acabou com a minha. Ia pegar no pescoço para me matar, né? Mas ele ficou rasgando a minha cabeça e enfiando um dente na minha cabeça. Eu tinha 3 para 4 anos. E eu lembro de tudo assim perfeitamente, mas acho que eu falei com a Caio, eu não sei com quem eu falei. Que aí eu gosto muito de cachorro ainda, por incrível que pareça, e eu não lembro de ter sentido dor nenhuma, sabe? Só foi mais um susto ali, mas eu não senti dor nenhuma. E depois conversando lá, falou que essa experiência não era para mim, era para meus pais, para alguma coisa lá para eles aprenderem e tal, pelo susto e tal. Então a dor deles talvez tenha sido não foi física, mas o sentimento de ver o cachorro comendo o filho deles na frente deles deve ser algo apavorante, assim. Então cada um tem as suas Desculpa me experiências. interromper só mais uma vez. Ontem eu e a minha mãe nós tivemos exatamente essa conversa. Às vezes esse sofrimento meu não é nem para mim, às vezes é para ela, entendeu? Para ela evoluir também junto comigo, para ela aprender, para ela evoluir também, sabe? Porque ela sofre tanto quanto eu, por eu ser filha única, por eu ficar internada durante 6 meses, por eu ter tido um AVC, sabe? Por eu ter passado por tudo que eu passei, é um sofrimento imenso para todo mundo que está ao redor. Então, eu acho que todo mundo que está envolvido tem uma algo a aprender. grande. Exatamente. Então, a minha mãe falou: bah, às Sim. vezes isso não é nem para você, pode ser para mim, sabe? É um aprendizado talvez meu. A gente acabou de falar o que o Wagner falou agora, que era para os pais dele entenderem da perda do filho, caso acontecesse. E a gente vai Isso ver pode isso ser. na aula que vem, que fala de tudo disso também do familiar, do social, né, no planejamento. São Olha, eu várias dando spoiler questões. da aula já. Sim, e aí tem um livro que chama Assuntos Pendentes. É um livro espírita, mas ele não é brasileiro, é de uma autora americana, porque lá tem os médiuns, que enfim, né, acabam até cobrando pelos seus serviços, enfim, tem uma diferença aí que a gente não vai julgar aqui, mas que nem por isso deixam de fazer um trabalho. E são relatos desses assuntos pendentes. Aí eu só vou dar um exemplo, vai. Uma mãe teve 2 filhos autistas, né, com idades diferentes, não são gêmeos, autistas severos, que quem convive ou sabe é muito difícil, né, porque a criança não se relaciona, ela se bate, enfim, a vida da família fica muito limitada, né, e aí contando o porquê
de cada um. Quem foi o irmão, quem era o irmão mais velho em vidas passadas, quem era esse irmão mais novo e quem era essa mãe. E por que que os três voltaram juntos para esse resgate? Então a gente tem que pensar, Bárbara, que você provavelmente está tendo um resgate com a sua mãe. E não só com ela, como você disse, com todos os envolvidos à sua volta. É um resgate que é seu, individual, da sua mãe, mas também tem outros pequenos resgates de outras pessoas, até que permaneceram com você ou que não permaneceram com você, quer dizer, que aí tem o livre-arbítrio de quais débitos esses à volta... Pra aguentar isso, sabe? E acaba abandonando o barco e sobram, sei lá, 3, 4 pessoas com você. Sim. De 50 que são suas amigas, amigo de churrasco é fácil, amigo de hospital é difícil, né? Sim. Então, eu aprendi isso da forma mais dolorida, que foi vivendo. Eu fui vendo as pessoas evaporando quando eu mais precisava. E as que sobraram são as que realmente sentem, sabe? E que, na verdade, em alguns momentos, eu falo que a gente nunca está desamparado, né? Em alguns momentos, Deus, a espiritualidade, enfim, nos manda pessoas totalmente estranhas, que não eram do nosso círculo familiar, do nosso círculo de amigos, e que vem com uma bondade, uma generosidade que a gente fala assim, nossa, essa pessoa eu mal conheço, ela está me oferecendo tudo isso. Então eu falo que são anjos, né, entre aspas, que são enviados para realmente estenderem a mão para puxar a gente para cima, né, e não permitir. Então a gente tem que pensar que tudo está certo do jeito que é. Eu acho que esse é o pensamento maior. Tudo está acontecendo do jeito exatamente como teria que ser. Então, o que a vida tem para nos dizer, o que a vida tem para nos mostrar, né? O que eu tenho que aprender com isso? Então, eu acho que quanto mais rápido a gente aprender, mais rápido essa história vira página. Senão a gente vai ficar na mesma página, por uma encarnação, 2, 3, 4, 5, né? E é isso, Bárbara, você foi trazida até nós, né? Você foi, de alguma forma, conduzida até nós, é o espiritismo, não exatamente nós, pessoas físicas, mas até nós. Eu agradeço todos os dias por isso, porque foi o que me trouxe o entendimento, né? Sim. Porque senão eu estaria me culpando e culpando a minha mãe, e sendo agressiva e do jeito Tomando que eu decisões sempre fui. ruins. Exatamente. Né? Uhum. Ai, que bom. Eu acho que é isso que faz tudo valer a pena. A gente está aqui, né? Eu, o Wagner, as pessoas lá no Centro Espírita. Eu acho que é isso que faz valer a pena, sabe? Vai lá, Wagner. Ah, esse é spoiler também da próxima aula. Fala aí. Então, surgem, porém, outras cambiantes dos efeitos do passado na existência do corpo, culpa disfarçada dos remorsos ocultos. São plantações de tempo certo que a lei de ação e reação governa vigilante com a segurança e precisão. Ali está lá escolhendo as encarnações do corpinho. Então, a boa notícia, né? Se você se acha, sou bonitão, sou feião, pouco importa que depois, quando chegar lá, eu vou ser um espírito ainda, né? Não importa se a gente é insatisfeito com o nariz, com o cabelo, quando chegar lá, você não faz diferença nenhuma, né? O importante é a evolução espiritual. E teve uma radionovela de um romance lá do Chico, só rapidinho a passagem, que o menino foi morto pelo pai, o pai jogou ele no buraco, que ele tinha uns 4 anos, 3 anos, ele morreu, o pai matou ele. Aí ele foi lá para o plano espiritual e aí ele foi ver o passado, que ele foi uma pessoa, foi ruim no passado com o pai dele. O pai dele já desde quando ele nasceu, ele não gostava dele e matou o menino, né? Aí ele pediu para reencarnar de novo como filho desse mesmo cara, desse mesmo pai que matou ele. E aí ele pediu para ser encarnado com as mesmas feições físicas, né, do pai, para o pai ter uma empatia melhor por ele, né? E desculpa. Aí ele nasceu lá e tal e ficou com as mesmas feições físicas do pai para poder ganhar essa empatia e ter esse resgate na vida, né? Então a gente muito tem disso também com a gente aqui na nossa feição física, né? Também. E que a gente nem imagina, né? A gente nem imagina tudo que está por trás disso.
Convém lembrar que eu reclamava tanto do meu cabelo que era ruim, mas aí agora que eu tô ficando mais velho, eu tô vendo que ele não vai ficar calvo, então é bom, né? Aí a gente reclama de tanta coisa, né? Convém lembrar que nossa conduta na prática do bem promove alterações profundas na rota deste destino. Semelhante ações que funcionam quais preciosos salvos condutos, desentraçando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Dispensar os cuidados necessários ao corpo é, portanto, essencial, uma vez que isto influi de maneira importante na alma, onde então a sabedoria, onde então a ciência de viver, né? Aí, você, a ciência de viver, de cuidar do corpo, tem acesso aí para todo mundo hoje em dia, né? Para saber quais os melhores alimentos para se ingerir, se é alimentos industrializados, se é alimentos naturais, se tomar bastante água, se é fazer uma atividade física, tudo isso aí, a ciência e com a sabedoria, nós sabemos que isso é importante para a gente poder fazer os trabalhos. Por exemplo, lá no trabalho mediúnico, vai dar o passe, vai fazer alguma coisa, o que adianta a gente estar indisposto, anêmico, ou que não cuidou do nosso corpo, como que a gente vai poder fazer um trabalho espiritual, como que a gente vai poder visitar alguma pessoa, fazer algum trabalho voluntário, se a gente não está cuidando de nós mesmos, né, do nosso meio, do nosso corpo para poder fazer. Então, seja na física, seja com os pensamentos, a gente cuidar do nosso corpo, né, do nosso corpo e da nossa alma. Em parte alguma, e o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhe que, por se acharem independência mútua, importa cuidar de ambos. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Desatender a lei de Deus, né? A lei natural. A gente também não pode ficar só nesse mundo que nem, vamos supor, um fanatismo religioso, ficar também só nessa conexão espiritual, e esquecer de se alimentar, esquecer de se cuidar, esquecer de fazer uma atividade. Também tem esse equilíbrio aí que está falando aí, né? Da mesma forma, a gente querer muito cuidar das coisas materiais, do nosso corpo também em excesso, e esquecer do outro lado, né? O lado espiritual. Então, eu acho que esse equilíbrio aí que é necessário para a gente poder crescer de uma forma uniformizada, né? Uniforme. Quanto à natureza do espírito, a mesma não reside no campo físico, como explica Hahnemann, pois o pai da homeopatia em sua mensagem recebida em 1863. O corpo não dá cólera àquele que não na tem, do mesmo modo que não dá aos outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito, a não ser assim onde estaria o mérito e a responsabilidade. O homem deformado não pode tornar-se direito porque o espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. O, o vício que a gente tem por algumas coisas, por bebida alcoólica, por cigarro, né? Não é o corpo que falou para você tomar aquilo ali, foi você que decidiu, né? Foi sua mente que decidiu você se viciar naquilo. E cabe, e para resolver esse problema, você tem que resolver na sua cabeça antes, né? Então, essa é a nossa responsabilidade também, né? Em relação aos vícios, em relação ao não cuidar do nosso corpo, é cuidar desses vícios, que a gente tem aos montes. Eu estava vendo aquela passagem lá do Chico que leu sobre o planeta lá de Marte, lá, o pessoal lá, os habitantes lá, eles não têm doenças, mas só que antes de não ter doença, eles não têm vícios, eles são mais leves, se apegam mais a coisas mais sentimentais, eles são todos mais equilibrados, mais para cima, vamos dizer assim, de felizes assim. Então, consequentemente, eles não têm doenças, não têm esses problemas de guerra, né? Então, isso nasce tudo da nossa mente. Então, todo mundo, de alguma forma, precisa resolver, né, no mundo, né, de uma forma coletiva e individual, resolver essas enfermidades na nossa mente em relação aos vícios.
Acho que é isso aí mesmo. Se quiser E o complementar alguma vício coisa. é vício em açúcar, vício, né, em ações que são repetidas. É isso mesmo, não é só cigarro, álcool, droga, que é o que a gente sempre associa a vício. A gente tem outros pequenos vícios que são tão agressivos para o nosso corpo físico quanto as drogas, se a gente for pensar. Então, até o André Luiz, quando ele desencarnou, ele não se via, entre aspas, como um suicida, né? E aí foi falado para ele, não, mas eu não tirei a minha própria vida, não, mas para os seus hábitos inadequados ao longo da sua vida, você foi estragando, entre aspas, o seu corpo, né? E isso não deixa de ser uma forma de você compulsoriamente tirando a sua própria vida, né? Então, a gente tem que pensar sobre tudo isso. Pessoas que reclamam o tempo todo, que você chega perto delas, elas não conseguem ver beleza numa flor. Então, são pessoas que têm esse vício permanente de trazer de volta aquela sensação, aquela emoção, como se elas precisassem, para sobreviver, se sentir mal. Não sei se vocês conhecem pessoas assim, mas tem pessoas que parece que para estar bem tem que estar mal, né, como forma de existência dela. Então, a gente tem que pensar em todos esses tipos de vício. Quantos vícios a gente não tem pequenos no nosso dia a dia? Né? A gente precisa ter grandes vícios, mas tem coisas até o oposto, né, que o Wagner falou de cuidar do corpo físico. Tem pessoas que são viciadas ao contrário, em praticar atividade física em excesso, em valorização do corpo e esquecem desses outros lados. Então, acho que eu penso que tudo que gera desequilíbrio, a gente tem que tomar um cuidado. Então, o que eu estou desequilibrado? O que não está em equilíbrio dentro de mim? Eu acho que tudo tem que estar nessa balancinha aí. E é difícil, né? É difícil, porque tem hora que a balança te puxa para cá, tem hora que é igual uma gangorra, né? Você fica subindo e descendo. Então, como que a gente vai equalizando isso daí? É tão óbvio falando, mas na prática é bem difícil, é outra coisa, né? Outra história. Porque vai no automático, no piloto automático. Quando você vê, você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso? Já fiz, está no piloto automático. Então, eu acho que esse trabalho realmente é de autoconsciência, né? Da gente ter consciência do que a gente está fazendo, porque a vida nos distrai muito, o nosso dia a dia nos distrai muito do que a gente deveria fazer, né? Até na hora de se alimentar, né? A gente não pensa na comida, a gente às vezes está com tanta fome, os nossos instintos ali animais ali aflora, que a gente come que nem um bicho assim, joga a comida para dentro só para matar a fome, assim, nem sente sabor de nada, né? Só quer matar a fome Ou loucamente. pega a primeira coisa que vê no armário, não necessariamente que isso seja bom, né? Então, aí a gente não saboreia, a gente não sabe usufruir as coisas assim, mais intensamente também. Beleza aí? Então, gente, vamos cuidar aí do nosso corpo físico, do nosso perispírito, nosso espírito. Vamos dar banho neles todos os dias. Passar shampoo Johnson nele, bem bonitinho, nosso perispírito, ficar cheirando criancinha, para ficar bem gostoso. Né? Luciana só tá fazendo assim com a cabeça. Perfeita a colocação de vocês dois. Nossa, perfeita. Ai, gente, a gente está muito feliz que vocês estão gostando e que o grupo está, de fato, com esse comprometimento, sabe? A gente está sentindo um comprometimento de vocês, de estar aqui toda segunda. Tem pessoas que estão nos dando feedback que não conseguem estar a segunda, mas estão assistindo às aulas, estão falando conosco sobre as aulas. Então, eu acho que isso é bacana, né? Porque esse comprometimento de verdade é com vocês mesmos, né? É vocês com vocês, né? Não tem que provar nada para mim, nem para o Wagner, nem para a Casa Espírita, nem para nada. Eu acho que o comprometimento é de cada um com cada um mesmo. Isso que está bacana da gente perceber, da gente sentir o quanto vocês estão comprometidos com a melhora de vocês, né? Então, isso nos deixa felizes, né, Wagner? Perfeito. Alguma dúvida de hoje? Não? Então tá bom. Quem quiser depois ver aquele PDF que eu enviei, tá? É também de um curso sobre perispírito feito pela FEB.
pela federação. Então, tem umas coisas bem mais densas lá, assim, de conteúdo. Aí, qualquer coisa, depois a gente, semana que vem, abre um tempinho para conversar, quem tiver dúvida. Ô, Tá Carla, bom? Oi. você pode repetir o nome daquele livro que você falou? Assuntos pendentes. Assuntos pendentes? Tá Se bom. você quiser, eu posso ver de deixar lá no centro para você pegar, para você ler. Ah, eu quero, com certeza.